Vamos a um caso agora estarrecedor. A Justiça Amazonense decretou no dia de ontem uma medida protetiva, e eu vou colocar na tela para vocês assistirem agora e vão acompanhar a leitura comigo, essa medida protetiva em favor da jovem Bruna Aguiar Holguin. Essa medida protetiva foi deferida contra Alex Braga Mendes, que é blogueiro, um conhecido blogueiro em Manaus, que trabalha a serviço do senador Eduardo Braga, e vocês podem ver aí nas redes sociais dele, ele está sempre falando mal de alguém. Ele nunca está elogiando alguém, está sempre falando mal de alguém. Não tem absolutamente algo que seja assim construtivo. É sempre direcionando uma denúncia, uma crítica, uma perseguição contra determinadas pessoas. Mas o assunto que eu vou tratar não tem rigorosamente nada a ver, nenhuma relação com essa eleição, porque nós estamos em período eleitoral, mas não tem nenhuma relação com essa eleição. É apenas uma coincidência o fato desse caso explodir exatamente agora. O deferimento dessa medida protetiva aí, no item número 1, vocês estão lendo na tela, determina o afastamento do agressor, Alex Braga Mendes, do domicílio ou local de convivência com a ofendida. A proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância de 300 metros entre estes e o agressor, até a última determinação da Justiça. A proibição do agressor de manter qualquer contato com a ofendida e seus familiares, seja por telefonema, e-mail ou qualquer outro meio direto e indireto. Se forem violadas essas medidas protetivas, Alex Braga poderá ser preso em flagrante. Paralelamente a essa medida protetiva, que já está deferida, está pendente de apreciação pela Justiça um outro documento que eu vou mostrar para vocês agora. É uma representação com pedido de prisão preventiva, que é solicitado pela Delegacia da Mulher. Os crimes que estão capitulados é perseguição, stalking, está lá no CPB, ameaça, violência psicológica contra a mulher, e tem um aspecto mais grave ainda, que levou esse processo ontem, no dia de ontem, ele foi encaminhado da Central de Inquéritos do Tribunal de Justiça para o Tribunal do Júri. Esse caso será julgado como crime contra a vida. Por quê? Porque deste caso, desse estupro que o Alex Braga praticou contra essa jovem, resultou num aborto, um aborto criminoso, que ele obrigou que essa jovem fizesse esse aborto. Então, por causa disso, o processo foi encaminhado ontem para o Tribunal do Júri. Eu vou ler para vocês que estão acompanhando o programa pelo rádio o que diz aqui a representação com pedido de prisão preventiva. Relata o seguinte, que no mês de março de 2023, essa jovem, ela relata que foi contratada por sua prima para auxiliá-la no seu pós-parto e que após o nascimento de sua filha, foi para a residência de sua prima descansar. Quem é a prima? A mulher do Alex. Ex-mulher que, aliás, se separou dele por causa deste assunto. Vamos lá. Foi para a residência de sua prima descansar, pois passou o dia na maternidade, o dia inteiro. E no momento em que dormia, ela disse que foi surpreendida pelo marido de sua prima, o nacional Alex Braga Mendes, ordenando que abrisse a porta. E ao ver o que estava acontecendo, viu que o autor estava de cuecas, demonstrando entorpecimento. De posse de uma arma de fogo, estuprou a vítima. Após o fato, a vítima, amedrontada com o autor, permaneceu na residência e logo após se viu grávida do autor, o qual foi informado da gravidez, sendo oferecido à vítima pílulas de medicação Citotec. Mas ele diz aqui que depois que ele chegou no quarto lá de cuecas, entorpecido, né? Entorpecido, você sabe o que significa isso, com uma arma de fogo. Após o fato, a vítima amedrontada com o autor permaneceu na residência e logo após se viu grávida do autor, o qual foi informado da gravidez, sendo oferecido à vítima pílulas de Citotec, esse medicamento abortivo. E mesmo não querendo usar a medicação, a vítima afirma que se sentiu intimidada pelo autor a usar
tendo o aborto ocorrido. O autor ofereceu a quantia de R$50 mil à vítima para que ficasse quieta, optando em não aceitar o valor e voltar para a cidade de sua mãe, em Jutaí. À época do fato, ela registrou um boletim na época, no ano passado, um boletim de ocorrência, que está o número 159545-2023. Porém, somente deu prosseguimento recentemente porque se sentiu mais fortalecida em denunciar o autor. A vítima obteve recentemente medidas protetivas contra o autor, porém o mesmo ainda não está devidamente intimado. Ocorre que o autor soube que a vítima o denunciou pelo crime de estupro. Este, não sabendo seu paradeiro, passou a utilizar terceiros para que contatasse sua mãe em Jutaí para descobrir onde se encontra a vítima. Aí ela relata que no dia 16, na semana passada, quinta-feira, por volta de 20 horas, sua mãe informou que recebeu o telefonema de uma nacional de nome Luciana Gurgel, aí aponta o número do telefone, pedindo para conversar, sendo que a sua mãe respondeu que não queria saber de nada, desligando o telefone em seguida. Na mesma noite, sua mãe recebeu novas ligações de outras pessoas desconhecidas perguntando sobre seu paradeiro. No dia 17, ocorreu novas ligações de pessoas desconhecidas perguntando sobre o paradeiro da vítima, que encontra-se em Manaus. Afirma a vítima que o fato de ter iniciado o processo contra o autor passou a lhe causar diversos transtornos psiquiátricos e psicológicos face à perseguição do autor. E essa está fazendo uso de medicação controlada como remédio diazepam, pois não consegue dormir e tem crises de desespero e choro, pois se sente insegura. Essa moça, essa vítima, encontra-se protegida, está em Manaus. Eu não a conheço, nunca vi pessoalmente, mas soube ontem, procurei informações, que ela já está devidamente protegida e agora recebeu a medida protetiva. O blogueiro Alex Braga não se pronunciou, sabe-se que encontra-se foragido de Manaus, ninguém sabe onde se encontra, ele apenas utiliza redes sociais, é uma pessoa acostumada a atacar pessoas em redes sociais. Aliás, eu já fui vítima desse rapaz e por causa desses ataques que ele fez contra mim recentemente, a serviço do Eduardo Braga, que é o patrão dele, ele é um proxeneta do Eduardo Braga. Esse rapaz já tem 2 condenações. Uma criminal, ele está condenado a cumprir 6 meses de prisão pelo fato de me atacar, de fazer denúncias contra mim, denúncias infundadas, fabricadas, e está condenado sem nenhuma possibilidade mais de recurso, vai ter que me pagar R$60 mil. Está em fase de execução, eu já ingressei com a execução. Se o Alex Braga não tiver dinheiro para me pagar, eu sei que ele tem dinheiro, soube que ele recebe aí de uma fonte R$300 mil mensais, né? Seguramente terá dinheiro para me pagar. Se não tiver dinheiro para pagar, Alex, não se preocupe não, que você vai perder esse relógio de ouro que você usa aí, esse relógio bonito, eu já estou de olho no seu relógio, viu? Esse relógio aí me satisfaz, um Rolex de ouro que você usa, bonito, está ostentando o relógio. Esse relógio aí, o oficial de justiça vai buscar na sua casa brevemente para você pagar a dívida que você me deve. E eu vou fazer um leilão do relógio e vou doar todo esse dinheiro para as crianças autistas. Você não se defendeu, você não fez sequer uma linha de defesa sobre as graves acusações que pesam contra você. Você optou por fazer ataques, requentar ataques contra mim, pelos quais você já foi condenado. Ataques de pessoas, ao invés de você se defender, você usa pessoas para me atacar como se eu fosse o autor. Eu nem conheço essa moça, que é a vítima sua do seu estupro. Não conheço. Aliás, Alex, eu quero te dizer que eu tenho gravações da sua mulher, da sua esposa, relatando coisas graves sobre você. Eu não vou usar isso, porque não tem nenhuma relação, sua mulher é apenas uma vítima de você. Ela relata as razões por que se separou de você, exatamente esse caso aqui, que aconteceu no ano passado, que estava no desconhecimento público, até hoje estava fora do alcance das pessoas. Mas agora chegou ao meu conhecimento e eu os trago aqui e vamos acompanhar os desdobramentos. O Ministério Público deverá se pronunciar hoje, como a lei eleitoral proíbe a prisão preventiva
em véspera de eleição, e essa lei está vigorando a partir de hoje, certamente não será preso hoje nem até domingo após a eleição, 48 horas após a eleição. Mas o fato de você perseguir a sua vítima, de ameaçar a sua vítima com arma e fazer ameaças, é um caso grave de prisão preventiva que está lá no artigo 312 do Código de Processo Penal brasileiro. Nós aguardamos que a Justiça decrete a sua prisão para resguardar a integridade física da jovem que o denuncia pelo crime covarde de estupro. Ao invés de me atacar, Alex, se defenda. Se defenda, porque você vai para a penitenciária e vai se encontrar com um manicão. Você deve ter ouvido falar do manicão. Vai virar noiva dentro da penitenciária e lá você vai acertar as contas com o manicão que te aguarda para uma noite de núpcias na penitenciária. Não precisa me atacar, não. As pessoas que você usa para me atacar, Alex, já foram condenadas e eu estou executando. O cara que usou essa moça que você usa, eu tenho pena dessa moça. O advogado que usou essa moça, esse cara foi expulso da OAB, perdeu a ordem dos advogados dele, perdeu 2 salas comerciais para mim em Brasília, que estão em processo de transferência para o meu nome, perdeu uma sala comercial em Manaus e uma casa no condomínio Mediterrâneo. Eu quebrei o cara que inventou essa história aí e essa moça é condenada também pela Justiça. Não é nem por mim, quem pediu a condenação dela foi o Ministério Público. Então não adianta ficar usando, é melhor você se defender, a acusação que pesa contra você é grave. A defesa que eu tinha que fazer, eu já fiz. Quero te dizer que eu fiz. Quando você trouxe essa moça a serviço do Eduardo Braga para querer me atacar, isso não me atingiu absolutamente nada. Eu continuo aqui, meu amigo, fazendo o que sempre fiz, firme e forte, com muito prestígio popular, graças a Deus, e estou aqui fazendo o meu serviço. Agora você está desmoralizado, é um rapaz desmoralizado, que ninguém dá a menor importância, ninguém leva você a sério. Eu só lamento que eu tenha que trazer o seu nome aqui, porque eu acabo te dando publicidade. Você é um anônimo, uma pessoa que não merece, você merece desprezo. Você é uma figura desprezível. Você foi expulso lá de Boa Vista, você fazia esse seu modus de operação, modus operandi, é muito conhecido. Você sempre vai para uma cidade, é contratado por determinadas figuras políticas e passa a atacar os algozes, os adversários políticos dessa pessoa. Então, você está sempre a serviço de alguém. Basta olhar as suas redes sociais aí para ver que você está sempre a serviço de alguém. Você é um desmoralizado e você é o proxeneta do Eduardo Braga. Você é o rufião do Eduardo Braga. Então, você e Eduardo Braga, a história está aí para dizer quem é Eduardo Braga. Eu não preciso acrescentar nenhuma vírgula, nenhum adjetivo contra Eduardo Braga. Basta que as pessoas abram a internet para ver quantas acusações de corrupção tem contra o senador Eduardo Braga, a quem você serve. Você é o proxeneta do Eduardo Braga. E os fatos estão aí. Então eu estou dizendo o seguinte, se defenda, vai lá contar a sua versão. Conte a sua versão, não precisa me atacar não, porque o que você usa contra mim, você já foi processado e condenado. Você precisa só me pagar o que você me deve. Se não pagar, eu vou tomar o seu relógio, esse que está no seu braço aí, esse Rolex de ouro, que deve ter saído do bolso do Eduardo, né? O Eduardo deve ter te dado um relógio daquela coleção que ele tem, aquela coleção enorme de relógios, Patek Philippe, aquele relógio de 3 milhões de reais, que até hoje também ninguém sabe a origem. Mas eu vou buscar o seu relógio. Pode ter certeza que o seu relógio vai vir para o meu braço, porque você está condenado 6 meses de cadeia e me pagar 60 mil reais. Se defenda, porque a sua prisão está chegando e você vai virar noiva do manicão em breve.